Vamos falar hoje sobre identidade visual e se já está na hora de mudar ou se você só enjoou da sua. Depois da vinheta a gente começa. Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje vamos falar sobre identidade visual, especificamente sobre mudança de identidade visual. E a primeira coisa que nós precisamos deixar claro é a diferença entre identidade visual e logotipo. Por que eu quero deixar clara essa diferença? Porque muitas empresas não têm os dois. Muita empresa só tem logo e não tem identidade visual. Então vamos lá a diferença. Logo você sabe o que é, certo? Logotipo é o nome da empresa com o símbolo, aquela composição lá, às vezes um lettering exclusivo, que é o jeito que a gente gosta de trabalhar aqui na Salcio, às vezes uma tipografia lá usada com uma pequena alteração, enfim. Mas o logo é o símbolo da empresa, é a assinatura principal da empresa. O que é a identidade visual? A identidade visual é aquilo que compõe o universo visual da marca além do logo. Então nós estamos falando de cores, nós estamos falando de textura, eventualmente de iconografia, de grafismo de apoio, e por grafismo de apoio você pode lembrar daquela curva branca no símbolo vermelho, no fundo vermelho da Coca-Cola, aquilo é um grafismo de apoio. Tudo isso compõe uma identidade visual. Então, a primeira coisa importante de saber é: logo e identidade visual não são a mesma coisa. Eles são complementares entre si, mas eles são coisas diferentes e muito diferentes. E aí entra a questão mais importante. É muito comum que você enjoe do seu logo e da sua identidade visual. Eu mesmo vou te dizer, a gente está com a mesma identidade visual na Salcio há 4 anos. Eu já enjoei. Eu já estou de saco cheio do logo da Salcio. É por isso que eu vou mudar? Não. Por quê? Porque ele funciona, ele atende a todas as necessidades estratégicas que nós temos e a parte mais importante, ele permite que a gente tenha consistência. Uma marca que muda toda hora, uma identidade visual que muda toda hora, ela passa a sensação de instabilidade. E instabilidade nunca é bom. Então, é uma coisa que a gente sempre traz para os nossos clientes. Quer mudar a identidade visual? Tudo bem, mas por quê? Qual é o motivo da mudança dessa identidade visual? Ah, é porque eu acho que ela já está datada. Então você só enjoou. E se você só enjoou, eu tenho uma notícia boa e ruim. A boa é que você não precisa gastar dinheiro mudando a sua identidade visual. A ruim é que não é para mudar, mesmo que você queira. A minha recomendação nunca é mudar a identidade visual, porque a identidade visual é um ponto de contato muito relevante para que se fique mudando toda hora, porque você corre o risco, de novo, gerar uma sensação de instabilidade, perder reconhecimento e tudo mais. O que pode acontecer é, por exemplo, Daltro, eu só tenho o logo e uma paleta de cores. Nesse cenário, você não tem uma identidade visual. E aí pode ser muito importante para a tua marca, sim, fazer o complemento dessa identidade visual, trazendo uma paleta de cores adicional, grafismos de apoio, outras texturas, um padrão de iconografia para você não ficar carimbando o símbolo em todos os lugares, algumas outras coisas que vão dar mais profundidade para a sua identidade visual, para que você não tenha que ficar carimbando o seu logotipo em todos os lugares. Eis o grande ponto. Muitas vezes o dono ou o setor de marketing, design da marca se acostuma e enjoa de um determinado logotipo, que eles chamam erroneamente de identidade visual. Por quê? Por causa do excesso de repetição. Porque tem que ficar carimbando aquele logo no mesmo toda vez, porque tem que usar sempre aquela uma cor ou aquela uma combinação de cor. E você ter uma identidade visual estruturada, mais robusta, vai te dar muito mais liberdade para trabalhar combinações diferentes, texturas diferentes, grafismos diferentes, para que você evite um pouco desse enjoo. Mas eu vou te dizer, mesmo assim, depois de 3, 4 anos usando isso todos os dias, você vai enjoar. E isso é um bom sinal. Isso é sinal de que você está sendo consistente. E lembra uma coisa muito importante:
O teu cliente não vê a tua identidade visual todo dia do mesmo jeito que você. Ele vai ver uma vez ou outra. E aí, para ele, é muito importante que seja sempre a mesma coisa. Caso contrário, ele não vai lembrar. Se cada vez que você aparece para o seu cliente, você aparece numa cor diferente, ele não vai saber que cor que é a tua marca. Se cada vez é um logo diferente, ele não vai lembrar nem do nome da tua marca. Não vai ser memorável, porque memorabilidade não é mágica. Não existe você falar, eu vou ter aqui um papel e esse papel é memorável. Não. Memorabilidade é repetição. Nós lembramos aquilo que de duas uma, ou nos marcou muito, e desculpa a sinceridade ao dizer isso, inclusive colegas designers, logo não marca ninguém. Logo não é marcante. Logo não é marcante. Eu vou falar de novo, logo não é marcante. Então, marcantes são fatos, são contextos. Talvez um logo aplicado num determinado contexto seja memorável, mas o logo em si não é. E a mesma coisa vale para a identidade visual. E aí sim, considerando que logo e identidade visual não são essencialmente memoráveis, o que eu tenho para gerar memorabilidade? Repetição. Então, é a repetição que vai gerar a memorabilidade. Você vai ser lembrado o tanto de vezes que você for repetido da mesma maneira na visão do teu cliente. Eis o ponto mais importante para construir memorabilidade. E você só vai construir isso tendo consistência. E ter consistência é não mudar o logo e a identidade visual toda hora. Tá? E não é nem toda hora, nem todo ano. Eu estou falando aqui de casos de clientes que tinham mudado o logo há 5 anos e eu falei para ele, não mude agora, não é a hora. Porque você vai quebrar aquilo que está sendo construído na mente dos seus públicos. Porque, de novo, cada segmento tem uma realidade. Se você é uma marca de grande exposição, 1 ano é o suficiente para você construir uma memorabilidade. Se você é uma marca de baixa exposição, talvez você precise de 5, talvez 10, dependendo do mercado onde você está. Cada mercado tem uma realidade diferente entre si. Então, é muito importante você fazer isso. Isso além de uma série de outras coisas que a gente tem que considerar, custos para mudança de identidade visual. Você tem ponto físico? Sabe quanto custa mudar uma fachada? Depois que você muda uma identidade visual, um logotipo? Pô, precisa desse custo só porque você enjoou? Fala sério, não, né? Não tem porquê. Então, assim, o principal ponto do vídeo é mudança de identidade visual tem que ser feita com calma e não dá para ser feito só porque eu enjoei do logo. Tem que ser feito de maneira estratégica. Caso contrário, não é só jogar dinheiro fora. Porque o projeto de logotipo é a coisa mais barata. O projeto de identidade visual é a coisa mais barata, é o menor dinheiro que você vai perder se você fizer uma mudança errada. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele faz sentido, clica primeiro no curtir, depois se inscreve no canal, ativa as notificações e se você concorda comigo, comenta aqui embaixo por que você concorda. E se você discorda, aí sim é que eu quero ouvir sua opinião. Vai que você faz eu mudar minha cabeça e fazer outro vídeo a respeito. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.